sou Carolina Buarque, eu sou educadora e terapeuta financeira. Sou mãe de Gabriel e Giovana Buarque, 13 e 11 anos, né? Digo isso porque compartilho de todos os amores e das dores com quem eu estou falando, que são mães, pais e cuidadores. E eu trabalho com o tema educação financeira há 6 anos, né? Durante 6 anos eu levei a educação financeira para o estado de Pernambuco, para escolas particulares e escolas públicas. E é um prazer para mim fazer isso, na verdade é a minha missão de vida. E aí a Educo me convidou para compartilhar um pouco desse conhecimento com vocês e está sendo uma honra para mim, né? E assim, o que é educação financeira, né? Por que educação financeira com criança? E a escola vai ter que ensinar isso agora, é um pouco muito confuso, eu também fiquei quando eu conheci a educação financeira. Na verdade, eu conheci a educação financeira na escola dos meus filhos, era o primeiro ano de adoção e eu fui convidada para uma reunião. E aí nessa reunião eu fiquei muito encantada com o tema, me apresentei a palestrante e aí fiz algumas entrevistas, fiz cursos e entrei de cabeça. E aos 37 anos descobri que essa é a minha missão, hoje eu tenho 43 e vivo e sobrevivo disso. E é um prazer enorme estar aqui com vocês. E aí sobre esse tema educação financeira, que é um pouco novo na nossa vida, eu com 43 anos, vocês aí do outro lado, não sei a idade, mas sou capaz de apostar com vocês que vocês não tiveram educação financeira na base escolar, né? Esse tema já acontece há 11 anos, né? E isso já é realidade em algumas escolas. A partir de 2020 foi obrigatório pela BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. E aí ganhou muita força esse tema, porque esse é um tema que ele é uma ciência humana, tá? Que ele fala muito de comportamento, que ele constrói hábitos saudáveis financeiramente para que nós estejamos criando uma outra geração sustentável. Então é assim, a gente fala de dinheiro, fala de números, tá? Mas o principal é que a gente crie uma nova geração sustentável financeiramente, que saibam lidar de forma muito consciente com esse dinheiro que começa a passar muito cedo pelas mãos, né? Uma dúvida que sempre aparece muito grande é os pais dizendo assim: Carol, e eu vou falar de dinheiro com meu filho, ele é muito novo para estar falando disso, para criar essa consciência. E aí a gente sempre é educador, a gente faz esse paralelo com a alimentação saudável, né? A alimentação saudável, ela precisa começar desde cedo para que se torne um hábito comer saudável. E com o dinheiro também, a gente precisa começar a falar muito cedo para que seja um hábito saudável cuidar desse dinheiro que passa pelas nossas mãos. E observe o seguinte, o dinheiro começa a passar muito cedo pelas nossas mãos, né? Quando os nossos filhos começam a ir para a escola, a partir de 2, 3 anos de idade, ele já começa a perceber que para comprar aquela pipoca que tem do lado de fora, o pai troca uma moeda lá, troca o dinheiro com o pipoqueiro. Então ele começa a perceber que para muitas coisas na vida a gente precisa de dinheiro. E aí a gente começa a falar muito cedo realmente, tá? Mas para que isso seja colocado na vida dele de forma muito lúdica, com muita brincadeira, mas sempre priorizando o aprendizado e a construção de hábito, tá? Lembrando que a educação financeira é uma ciência humana, não é uma ciência exata e tem muito poder de transformar essa geração que está aí, ok? E aí eu fico muito feliz porque a resposta é muito rápida, apesar de começar muito cedo, as crianças aprendem muito rápido, né? E para eles é muito mais fácil aprender do que para nós, né? Nós adultos já temos vários conceitos engessados na nossa cabeça, a gente sabe, eu ganho pouco, não vai dar para mudar isso, eu não posso viver sem isso. A criança, ela se adapta rápido, ela aprende rápido, então é mais um motivo pelo qual a gente começa muito cedo. E aí eu queria convidar vocês hoje para a gente conversar um pouco sobre esse tema,
como é que ele é visto em sala de aula, como é que isso acontece, se na sua escola não tem, como é que você vai lidar com isso. E eu queria te ajudar um pouco para a gente debater mais sobre esse assunto e construir uma relação saudável com o dinheiro, né? Porque você pode estar se perguntando assim, Carol, eu não sei falar muito de dinheiro, né? Até na minha vida, isso é um tabu. Eu preciso, eu recebo, eu pago. Eu sempre brinco que a gente fica pobre, fica rica no outro dia, recebe, paga tudo e fica sem dinheiro. Então, assim, é um tabu falar sobre dinheiro e a gente precisa falar de dinheiro, tá? E quando a família inteira está inteirada sobre isso, fica muito mais fácil. Durante muito tempo aqui em casa, quando eu falo, eu sempre coloco os exemplos dos meus filhos, porque é a vida real, né? Então eu sei das dificuldades que é falar sobre isso. Eu sempre dizia, apaga a luz, que eu não sou dono da selfie, não sei o que, aquela coisa toda que a gente cresceu escutando e a gente acaba repetindo. E aí teve um dia que minha filha disse assim, mãe, por que apagar a luz? Aí eu disse, porque energia... Eu pago por ela. Paga? Como assim? A gente aperta um botão, ela acende e você tem que pagar. E aí eu comecei a perceber, né? Isso se fortaleceu, que eu só dizia o que ele tinha que fazer, mas eu não dizia o motivo que ele tinha que fazer. Por que ele tem que economizar água no banho? Por que ele tem que desligar a torneira? Por que ele tem que apagar a energia, né? Por que não deve sobrar comida no prato? Então a gente precisa começar a explicar o motivo maior que é levado para eles fazerem isso. Não adianta só eu jogar o problema e achar que uma criança vai resolver. Eu preciso ensinar, né? E aí eu queria dizer a vocês, isso vai fazer muita diferença nessa geração. É necessário, a gente ganhou muita força com a Base Nacional Comum Curricular, que diz que nos anos iniciais, né, do 1º ao 5º ano, é obrigatório a matéria, educação financeira, tá? Essa matéria ela não tem nota, não dá para colocar nota no comportamento. E o comportamento você vai injetando conhecimento nele e de repente uma chave se vira e você vai vendo que, eita, o que eu estou ensinando está funcionando. Então, assim, não dá para dar nota para comportamento, tá? Só dá para colocar conhecimento e você vai ver um dia, a gente disse que a gente planta uma semente e essa palmeira imperial ela vai crescer. Talvez os professores não vejam, tá? Mas é realidade e isso acontece. Então, aí eu queria continuar com vocês para a gente identificar o que seria educação financeira, né? Porque a gente escuta tanto falar de finanças pessoais e, educação financeira é diferente de finanças pessoais, tá? A educação financeira é uma ciência humana que busca a autonomia financeira, tá? Construindo um modelo mental para que a gente crie uma relação saudável com o dinheiro, tá? E nesse processo a gente busca o equilíbrio entre o ser, o fazer e o ter, né? A gente vê muito esse ser e esse ter, esse conflito entre ser e ter, mas tem uma coisa no meio disso tudo que é o fazer, que tem muita gente esquecendo. Então a gente vai promovendo essa sustentabilidade, tá? Para que a gente chegue nesse equilíbrio entre o ser, o fazer e o ter, e o objetivo é a realização de sonhos, tá? E aí nesse processo, como é que a gente pode ajudar nossos filhos? Primeiro, adquirindo conhecimento para si próprio, né? Se você não tem muito conhecimento, aprendeu a lidar com o dinheiro, muito com a dor, tá na hora de você adquirir conhecimento para a sua vida financeira, né? Não é normal que estejamos endividados, né? Estamos passando por uma fase muito mais difícil. É possível, sim, sair das dívidas. Talvez agora seja um pouco mais difícil, mas é necessário, tá? A gente precisa se alinhar com esse comportamento e sair dessa coisa que a gente sempre pensa, se o Brasil está endividado, quem sou eu? Mas, Carol, eu ganho pouco, não tem como. Sempre tem como melhorar, tá? E aí, quando você começa a se alinhar com essa dinâmica, com esses conhecimentos, você vai encontrando caminhos e ferramentas que você antes não conhecia e sozinha você não conseguia fazer. Então, a educação financeira te traz essa tranquilidade, tá? Aparentemente é muito fácil,
mas o processo é bem difícil porque ele vai mudar a tua vida, ele talvez identifique que você viva num padrão muito mais elevado e isso a gente não quer muito admitir. Então educação financeira puxa a gente para a realidade, para que a gente possa construir um futuro financeiro diferente do que a gente vive hoje, né? E mesmo se você já vive numa realidade financeira muito confortável, muito bom. E aí é hora de você adquirir conhecimento para os investimentos, para fazer esse dinheiro trabalhar para você e realizar seus sonhos, né? A curto, médio e longo prazo. E a longo prazo eu sugiro que você cuide muito da sua aposentadoria, né? E aí como é que nós, pais, vamos conseguir ajudar nossos filhos? Como eu já tinha dito aqui antes, né, a educação financeira na escola ela começa muito cedo. E aí, a partir dos 3 anos de idade, os professores eles passam por uma formação e eles conseguem falar desse tema. E aí, de que forma é isso, tá? É uma forma muito lúdica. A gente não abre planilhas com nossos alunos, não é sobre isso. A gente conta história, a gente fala sobre o dinheiro, a gente apresenta o dinheiro a eles. A gente começa a fazer atividades, falamos de consumo, de consumismo, qual é a diferença, por que eu quero isso, por que eu quero comer aquilo, por que eu quero o brinquedo do meu amigo, por que eu quero comprar o brinquedo que todo mundo tem. Então essas questões vão sendo levadas para o dia a dia da criança de forma muito lúdica, né? Eu tenho aqui eu posso compartilhar com vocês, de acordo com a idade da criança, como é que a gente pode falar, né? Então, de 2 a 4 anos, a criança tem uma dificuldade de ouvir não, né? Tudo é muito para ela. Ela é muito voltada para as próprias necessidades. E aí, ela atribui uma alma humana a todas as coisas. E aí, de que forma eu vou apresentar a educação financeira para essas crianças? A gente vai apresentar o dinheiro, vai mostrar que ele é uma moeda, que ele funciona como troca, né? A partir do momento que eu quero uma pipoca, eu preciso de uma moeda para adquirir aquela pipoca. Então, a gente vai mostrar o quanto a gente pode fazer essa troca para conseguir o que a gente quer, tá? De 5 a 8 anos, eles gostam de brincar de faz de conta, eles obedecem muito mais às ordens dos pais, porque temem as consequências, mas não porque eles entendem ainda o que é certo e errado, né? E aí, como é que eu falo de 5 a 8 anos com essa criança sobre dinheiro, né? Eu posso observar, o fato deles observarem atentamente o comportamento dos pais pode ser um risco ou uma oportunidade. Nós pais somos muito espelhos, né, dos nossos filhos, né? A gente pensa que não, mas eles observam tudo à nossa volta e eles estão percebendo e ainda muito mais absorvendo tudo o que a gente faz. Então, se a criança percebe que os pais gastam sem pensar, pagam tudo com cartão de crédito, que chega lá naquela máquina e existe, eu coloco um cartão de plástico e aquela máquina cospe o dinheiro, vai parecendo fácil, né? E eu preciso explicar que não é fácil, né? Por que eu trabalho tanto? Tem uma coisa muito curiosa. Nas escolas, um dia uma aluna me disse assim, tia, eu não vou trabalhar. E eu fiquei com medo, assim, aí eu disse, por quê? Ela disse assim, porque minha mãe, ela trabalha manhã, tarde e noite e ela nunca tem dinheiro para nada, né? E aí esse pensamento vai ficando no inconsciente da criança e vai fazendo com que ela ache que trabalho é sacrifício. E do que adianta trabalhar se a mãe nunca tem dinheiro? E aí a gente precisa explicar para a criança que não é que a gente não tenha dinheiro. Talvez a gente não tenha dinheiro para aquilo que a criança está querendo naquele momento. Mas se for um sonho dela, a gente pode construir esse sonho para que ela possa alcançar aquilo, né? Porque eu sempre digo, se eu não tenho, para de pedir que eu não tenho, eu vou dizendo à criança, vou dando informações à criança que eu nunca vou poder. E não é isso. Talvez eu não tenha dinheiro para aquilo agora, tá? E a partir dos 7 anos já é muito legal que eu comece a inserir a mesada.
Eu acho muito mais legal, a partir dos 7 anos, a gente inserir a semanada, né? Porque o mês é muito longo para a criança, o tempo para a criança é muito diferente do nosso. Então, que tal, a partir dos 7 anos, a gente começar a dar uma semanada a eles, para que eles possam entender que o dinheiro acaba, que eles podem gastar, mas eles precisam reservar uma parte para realizar o sonho. Então é muito saudável que a partir dos 7 anos a gente comece a dar uma mesada, ok? Dos 9 aos 12, começa aquela vergonha da exposição física, né? Que é um problema. Existe a influência muito forte dos amigos, eles começam a compreender que existem regras sociais, e aí esse consumo ele vai ficando muito mais forte. Se eu venho com essa criança desde a educação infantil, né? Agora ela já começa a se alinhar aí nos anos finais, ele já começa a perceber que ele pode tudo, mas ele não pode tudo ao mesmo tempo em relação ao consumo. Então ele já começa a ser muito mais paciente com o tempo, que para ele conseguir aquele brinquedo, aquele jogo ou até o celular, ele vai precisar de um tempo, ele vai precisar juntar dinheiro. Então, assim, é preciso que nessa fase de 9 aos 12 anos, tudo leve um tempo para ser conquistado, para que eles percebam que nem tudo é muito fácil, né? Até porque nós pais, muitas vezes a gente vai dando presentes e chegando em casa todo dia com alguma coisa, às vezes para suprir nossa ausência. E a gente precisa também começar a perceber isso, né? E aí dos 13 aos 14, eles já estão adolescentes, e aí começam a se preocupar com as marcas, começam a ficar muito mais impulsivos. A crítica, eles ficam super críticos, e aí a gente precisa questionar muito. Ele começa a ser muito generoso, ele quer compartilhar, ele quer que os amigos tenham, ele tem o desejo de mudar o mundo, e é uma fase que para nós pais, talvez as dúvidas aumentem quando a gente for falar de dinheiro com eles, né? E aí eu digo assim, quando a gente for falar muito de dinheiro, a gente precisa falar também de sonhos, tá? A educação financeira, ela existe para criar uma forma saudável com o dinheiro e para a realização de sonhos, né? Você já deve ter escutado alguém dizer, ou até você mesmo ter pensado, eu não aguento mais trabalhar, eu trabalho só para pagar boletos, e a gente precisa mudar isso, né? A gente precisa trabalhar para pagar boletos e para realizar nossos sonhos. Como não fomos nós educados para isso, o desafio é muito maior, né? E o fato dos adolescentes se sentirem muito atraídos com a marca, da aceitação, ele vai exigir nessa fase que os sonhos sejam muito estabelecidos, né? Por que você quer ter esse celular? É o seu sonho realmente? Por quê? Para quê? Você realmente precisa disso? Você precisa disso agora? Você precisa de quanto? Quanto custa os seus sonhos? Tá? Então é uma fase que ele precisa muito estar alinhado. Ele já, a gente tem uma ideia que ele começou a receber a mesada e a semanada aí antes. Então a ideia é que eles já saibam administrar esse dinheiro, né? De forma muito mais consciente. Então, assim, né, eu passei para vocês muito rápido, a gente tem muito mais detalhes do que a gente pode falar com as idades, mas a ideia é que quando a gente fala de educação financeira, a gente priorize os sonhos, tá? E aí, dentro dos sonhos, eu queria destacar para vocês que existem 2 pilares. Os sonhos que precisam de dinheiro para comprar e os sonhos não materiais. Estes sonhos, eles não precisam de dinheiro. E olha, durante 6 anos eu estive dentro de escolas, não dando aula, mas fazendo a formação pedagógica dos professores para que eles entrarem em sala de aula. Mas eu também tinha nas reuniões contato com os alunos. E aí, eles precisam muito de coisas que o dinheiro compra, mas tem os sonhos que o dinheiro não compra, que esses alunos, eles estão muito carentes, né? Num ponto de eu ouvir relatos que eram o seguinte, meu sonho é que o meu pai venha me buscar na escola.
porque desde que meu pai se separou da minha mãe, ele nunca mais apareceu na escola. Então tem sonhos com os nossos filhos, seja eles de 2 a 12, 14, 20 anos, que não precisam de dinheiro para serem realizados. E aí, esse é um ótimo momento, né? Nesse isolamento social, nesse lockdown que a gente está vivendo, para que a gente possa sentar com a nossa família, tá? Para que a gente possa falar de dinheiro, sim, mas sempre falando de sonhos, tá? Chama para uma conversa, chama para uma reunião, não chama para dizer só que não tem. Isso pode ser sua realidade, mas chama para falar de sonhos, tá? E quando a gente for falar de sonhos, lembrando que existem os sonhos que dinheiro não compra e sonhos que precisam de dinheiro para serem realizados. E aí entendendo que a gente precisa de um tempo para realizá-los. E uma coisa que precisa ficar muito clara é o respeito aos sonhos, tá? Geralmente as pessoas têm vergonha de dizer quais são os sonhos ou não têm mais sonhos. Vão vivendo um dia após o outro e esqueceram de realizar seus sonhos. E a vida está passando, né? E aí a gente vai ficando mais velho, as crises existenciais vão acontecendo. Então, eu quero deixar a proposta com vocês, para vocês começarem a falar de sonhos com a família de vocês, né? Senta numa reunião, procura identificar qual é o sonho individual de cada pessoa da tua família, né? Se você é casado, seu marido, sua mulher, seu companheiro, seja com quem você vive, qual é o sonho dessa pessoa que você dorme todos os dias? Qual é o sonho do seu filho, tá? Aqui em casa eu tenho um filho adolescente e ele tem uma dificuldade de falar. E às vezes para ele falar do sonho dele, a gente precisa estar deitado, no escuro e na hora de dormir, né? Hoje é muito mais fácil porque eu aprendi a respeitar os sonhos das pessoas, né? Porque as pessoas têm um pouco de vergonha de falar dos seus sonhos, porque fazem assim, mas parece tão besta, né? Mas não é. Então, eu tentei passar para vocês aqui hoje o conceito de educação financeira, tá? A gente poderia passar horas conversando aqui, isso é um assunto muito gostoso que faz parte da minha vida. Então, eu espero que vocês tenham conseguido entender que a educação financeira não fala só de números, não fala só de dinheiro, tá? Ela fala dessa relação, dessa construção dessa relação saudável com você e sua família, com os seus sonhos, tá? E quanto mais cedo isso começa, mais cedo é fácil da gente abordar. Então, abracem a escola de vocês com a educação financeira, procurem saber, né? Na empresa que eu trabalhava com a educação financeira, a gente fazia muitas reuniões com os pais, porque para falar de educação financeira na escola, a gente tem que entender que esses professores também não foram educados financeiramente. Então, esses professores também passam por uma formação para a vida pessoal e depois por uma formação pedagógica. Os pais também são aliados com materiais de apoio pedagógico, né? Porque é sempre uma coisa, se eu não aprendi, como é que eu vou ensinar? A gente tem um monte de crença que vai limitando a gente para falar sobre o assunto dinheiro. Eu escutei a vida inteira que dinheiro não traz felicidade, que pessoas ricas não são felizes, e aí ao longo do tempo, com muito estudo, eu fui entendendo que nada disso era verdade, né? Então eu desejo que vocês abram a cabeça para esse tema educação financeira, tá? Ele vai ser muito útil na vida particular de vocês e na vida coletiva em família. Fica muito mais fácil você mudar a sua realidade financeira quando a sua família está alinhada e com os sonhos muito bem definidos, tá? Então, a gente passou esse tempinho aqui junto. Eu quero convidar vocês a conhecer lá meu Instagram, Carolina Buarque, né? Hoje eu não trabalho mais com a educação financeira nas escolas, hoje eu trabalho de forma autônoma, levando a educação financeira através de terapia financeira, né? Individual e coletiva, e fazendo em algumas empresas alguns treinamentos. E aí eu quero fazer o convite a vocês de lá no meu Instagram, seguir Carolina Buarque
E a gente vai falar de família, de empreendedorismo, né? Já que a educação financeira ela é totalmente alinhada com a educação mundial. A gente fala de sustentabilidade, a gente fala de empreendedorismo, a gente fala de dinheiro, a gente fala de tudo que compõe o ser humano de forma educacional. E aí eu quero agradecer a Educo, que abriu esse canal de comunicação, para que eu pudesse levar um pouquinho do meu conhecimento e compartilhar para vocês essa missão tão incrível que é ser pai e mãe, né? Tem alguns avós que exercem essa função aí também. E estou aberta, se vocês tiverem alguma pergunta, deixem para mim. Eu vou ter maior prazer em ajudá-los na construção de um futuro financeiro muito mais sustentável. Quero agradecer a vocês a esse tempinho e espero ter sido clara nas minhas colocações. Muito obrigada e contem comigo.